E aí, minha gente, tô chegando pra contar mais um barraco de novela mexicana que rolou na Câmara dos Deputados. E olha, se fosse ficção, nem roteirista da Globo ousava, mas aqui é Brasil, bebê. Então vamos lá. O Conselho de Ética da Câmara decidiu suspender o mandato do deputado Gilvan da Federal, aquele que acha que o plenário é o grupo do Zap dos primos bolsominions e fala o que quer, ofende quem quiser e depois vem com vozinha. De coitado pedir desculpa. O motivo? Aquela mudança de comportamento que eu me comprometi, eu já comecei a fazer aqui no Conselho de Ética. Porque, meu líder, eu fui atacado aqui, aí deixa pra lá, de covarde, de desqualificado, esse indivíduo aí. E é assim que eles agem. Mas o meu compromisso de fazer um comportamento diferente, eu já comecei aqui no Conselho de Ética. O cidadão teve a pachorra de chamar a deputada e ministra Gleisi Hoffmann de prostituta em pleno microfone oficial da Câmara. Isso mesmo, minha gente. Parece piada ruim de boteco, mas foi no plenário. Detalhe, não foi a primeira vez. Ao longo da minha trajetória, em inúmeras oportunidades eu fui obrigado a processar pessoas. Por injúria, por calúnia, por difamação. E quero aqui dar um testemunho a Vossa Excelência. Nenhum, quando chegou na audiência, sustentou o que tinha dito. Quando começa a chegar próximo do dia da audiência, liga a mãe, liga tio, liga filho, liga parente, pedem desculpas e propõe todo tipo de acordo. O Gilvan já tem um histórico de condenações por violência política contra mulheres. Já chamou vereadora de tudo, foi processado, condenado, pagou multa, prometeu mudar. Mas quem disse que largou o osso? E aí, minha gente? Durante a sessão, os deputados desceram a lenha no valentão de ocasião. Um dos parlamentares fez questão de lembrar que esse tipo de macho alfa de internet só é valente com mulher e quando o alvo não tá presente, quando encontra homem cara a cara, fica pianinho. Eu fui deputado aqui com o Bolsonaro, muitos anos. Eu nunca vi o Bolsonaro ser corajoso a levantar a voz com um homem. O Bolsonaro, ele era covarde com as jornalistas mulheres, com as deputadas, com as colegas, com as funcionárias da casa. Mas ele nunca foi, eu nunca vi ele levantar a voz com um homem. Ele sempre foi um covarde. É curioso que o deputado que hoje está aqui, mansinho, com a vozinha baixa, né? Quase que chorando o tempo inteiro, ele tem uma lista de condenação também com todas as mulheres. Condenado por atacar de forma covarde uma mulher, uma vereadora em Vitória. Condenado por atacar de forma covarde a vice-governadora. Então é uma oportunidade. É uma oportunidade para que ele possa compreender que este não é o ambiente desta conduta desqualificada, covarde, violenta, vil, que caracteriza a postura dele aqui dentro, desde o momento que ele chegou. Não adianta vir aqui ofender, agredir e no outro dia pedir desculpa. Aliás, até o próprio Bolsonaro foi citado. Disseram que o mito também tinha esse padrão, batia a boca com jornalista mulher, mas na frente de homem era um cordeirinho. Tão vendo o nível, né? Nem pra misógino essa gente presta direito. As deputadas se revoltaram com razão. Denunciaram que deixar esse tipo de conduta impune é normalizar a violência política contra as mulheres, legitimar a agressão, permitir que mulher parlamentar tenha que aturar macho covarde lacrador de rede social. O pedido de desculpas ontem feito em plenário não retira as palavras infelizes colocadas oficialmente. É lamentável. Teve parlamentar lembrando que já enfrentou calúnia e difamação e que na hora da audiência os valentões mandam mãe, mulher e papagaio para pedir desculpa. Uma mulher chamada dessa forma, uma mãe, o deputado usou da palavra e fez uma homenagem à sua mãe, Maria de Cleófas, que aliás carrega para nós o nome santificado. Eu abençoo sua mãe e peço que ela tenha sempre a força e a dignidade que certamente tem. Abençoo sua esposa, deputado, mas digo ao senhor, que assim como sua esposa e sua mãe são mães, a deputada Gleisi é mãe.
A deputada Gleisi é esposa. A deputada Gleisi é filha e é uma mulher no exercício de um mandato parlamentar que não é menor do que de qualquer colega. Ela não pode ser carimbada em qualquer lugar que ande nesse Brasil como uma prostituta. Permitir que uma deputada caminhe pelas ruas e possa ser apontada porque um colega assim o fez? Porque valentia ele só tem na língua e no Wi-Fi. No fim das contas, o Conselho de Ética decidiu suspender o mandato do valentão por 3 meses. Queriam 6, mas aceitaram os 3 só para não perder a oportunidade de finalmente dar um basta nessa baixaria. E deixaram claro, não é sobre direita, esquerda, centro ou tabela do Brasileirão. É sobre respeitar as mulheres, os colegas e o mínimo de decência no ambiente parlamentar. Honra das mulheres. Porque tudo que acontece nessa casa repercute por aí, na casa das outras mulheres, no desrespeito com as crianças, nos abusos e violências, deputada Antônia Lúcia, que as mulheres estão sofrendo. Se nós queremos dar um fim à violência contra a mulher, sejamos nós o exemplo. Sejamos nós a paz que a gente propõe para o mundo. Sejamos nós o respeito. Portanto... E disseram mais. Se o cara quer bancar o gladiador do Twitter, que vá para um octógono, porque na Câmara não vai mais ter espaço para isso. Apenas para concluir uma frase, pelo bem de se fazer justiça pela primeira vez nessa Câmara dos Deputados, e uma mulher, a deputada Gleisi Hoffmann, hoje, ministra, poder andar nas ruas dizendo que a Câmara não se calou diante dessa injúria, e ela, portanto, é respeitada no seu ambiente de trabalho, sendo voz isolada a que agrediu o deputado Gilvan, que deve ser punido. Muito obrigada. E é isso, minha gente. Brasil segue sendo o país onde o cara é deputado federal e age como adolescente de Zap. Mas pelo menos hoje, o Conselho de Ética mostrou que não vai mais fazer vista grossa e que mulher não vai mais ser calada por valentão de microfone. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve, compartilha para aquele tio do churrasco que jura que a Câmara só tem comunista e, claro, até o próximo episódio do reality show sem roteiro chamado Política Brasileira. Beijo pra quem fica e censura pra quem merece.